Saudações, galera, beleza? Hoje, dando continuidade ao conteúdo, nós vamos estudar um pouco sobre ciência e filosofia. Vamos lá? Bom, eu vou fechar aqui para que a gente veja os slides e norteie a discussão. Bom, ciência e filosofia, o capítulo 7 do livro de vocês, e vamos a ele. Bom, se a gente for pegar a origem da palavra, a gente vai se deparar com a palavra scientia, que significa conhecimento. Então, a ciência ela surge já com o nome de conhecimento, associado à ideia de conhecimento. E para um dos filósofos mais importantes da antiguidade clássica, Aristóteles, o conhecimento da ciência, ele se dava por suas causas, ou seja, lembra a relação de que toda causa gera um efeito? Então, para Aristóteles, o conhecimento se dava por suas causas. E ele classificava essas causas em quatro. Bom, eu vou falar um pouco sobre essas causas: a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final ou objetiva mesmo. Mas isso vocês só vão aprofundar verdadeiramente lá no primeiro ano. Bom, a causa formal, desculpa, a causa material vamos pensar de forma prática, seria a matéria-prima. Então, vou pensar na madeira. Então, a causa formal material seria uma árvore, por exemplo. A causa formal, que vem depois da causa material, seria, por exemplo, a forma de uma cadeira. Vamos pensar. A causa eficiente é quem vai pegar essa matéria-prima e vai dar a forma de uma cadeira, ou seja, sei lá, um marceneiro ou um artesão que trabalhe com madeira. E a causa final ou o objetivo seria então qual a finalidade de uma cadeira? Sentar. Então, na medida em que eu tenho uma matéria-prima, que é a causa material, uma árvore, eu tenho a ideia, a forma que eu quero dar para essa matéria-prima, para essa madeira. E eu dou trabalho sobre ela e transformo numa cadeira. Eu sou a causa eficiente, porque na condição de marceneiro, de artesão do trabalho com a madeira, eu detenho todo o conhecimento para transformar uma árvore, que é um elemento material, uma matéria-prima, um elemento natural, num elemento cultural, que seria a cadeira. E qual o objetivo de uma cadeira? Ninguém faz uma cadeira para almoçar em cima dela. Você faz para sentar. Você até pode usar como suporte para alguma coisa, mas o objetivo primordial de uma cadeira é o uso para sentar. Então, para Aristóteles, o conhecimento ele se dava através do conhecimento sobre suas causas. Então, sabendo que o que era uma causa, eu poderia ter ideia de que efeito ela geraria, de que efeito ela produziria a partir dessa causa. Tranquilo até aqui? Então vamos ao próximo tópico. Bom, já René Descartes, ele vai dizer que a ciência é um conhecimento certo e evidente. Por que René Descartes está dizendo que a ciência é um conhecimento certo e evidente? Bom, vocês ainda não tiveram um contato significativo com a filosofia racionalista de René Descartes, que é um filósofo francês moderno.
Mas na época de René Descartes, ali século XVII, ele morre em 1650, René Descartes estava investigando uma forma de construir conhecimento de uma maneira segura. O que seria isso de uma maneira segura? Ele estava tentando construir um método, um caminho, uma receita. E para que serviria esse método? Para que as verdades por ele alcançadas pudessem ser alcançadas por outros pensadores que seguissem cada uma das etapas do método. Imagine você, se você adora, por exemplo, brigadeiro de panela, eu também gosto. Se você adora brigadeiro de panela e você pede para, vamos dizer, para sua mãe ou para sua avó fazer, e aí sua avó vai lá fazer um brigadeiro de panela. Se você parar e observar cada uma das etapas que sua avó seguiu ou sua mãe seguiu para fazer o brigadeiro, o que é que você está fazendo? Tomando nota de uma receita e dos modos de preparo daquela receita. Quando você for suficientemente responsável para poder manusear o fogão, você terá os conhecimentos para seguir passo a passo. E quando você terminar, você terá um brigadeiro de panela igualmente saboroso ao que sua avó ou a sua mãe faziam. Por quê? Porque você seguiu uma receita, seguiu um método e, seguindo esse método passo a passo, você construiu a mesma verdade, ou seja, o brigadeiro de panela saboroso, que a sua avó ou a sua mãe havia conquistado antes. Só que Descartes fez isso com o conhecimento. E ele, a partir desse método que vocês vão estudar lá no segundo ano de forma mais aprofundada, que a gente vai chamar de método cartesiano, ele conseguiu propor um método de investigação das verdades daquele contexto. Óbvio, mais tarde o método do Descartes ele vai ser superado. É natural, o conhecimento vai avançando, vai sendo ampliado. Mas a forma como ele colocou tudo em dúvida para construir esse método fez com que o conhecimento humano avançasse. E por isso ele deu, de certa forma, a sua contribuição à história da filosofia. Está claro porque é que ele considera que a ciência é um modo evidente e claro de acessar a verdade? Então, vamos ao próximo tópico. Não vou nem fechar o webcam, só vou lá lembrar. Forma particular de conhecimento. A ciência, galera, ela tende a diminuir muito seu objeto de estudo. Eu vou exemplificar com uma parte da minha formação. Imagina o seguinte: você vai, vamos pensar de uma forma geral. Você vai fazer um curso, por exemplo, de história. O curso de história, em média, ela tem 68, 70 disciplinas. Então você tem 4 anos para cumprir essas 68, 70 disciplinas. Você vai, cursa ali 80 horas aulas, terminou aquela disciplina, você foi aprovado, ela já foi eliminada do seu currículo, você vai estudando outras e outras e outras. Só que você estuda tudo, desde a história antiga, lá nos primórdios das primeiras civilizações orientais, avança para as chamadas civilizações clássicas, Grécia e Roma, avança pela Idade Média, a formação dos Estados Nacionais, o nascimento da Idade Moderna, a história contemporânea, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Russa, todos aqueles contextos, estuda o descobrimento do Brasil, a formação dos primeiros povos, a ocupação do território, estuda a história da Bahia, estuda
a história contemporânea, passa por ditadura militar, por reabertura dos processos democráticos, ou seja, você estuda praticamente a história do mundo ocidental toda. Quando você termina a graduação, você precisa, para concluir a graduação, você precisa escolher um pedacinho pequenininho de toda essa história que você viu, para que você aprofunde esse estudo. Então vamos pensar que vocês escolheram história política e vão estudar o pai de Anísio Teixeira, que foi um político aqui da nossa cidade. Então você vai e recorta esse período político dele em 2 ou 3 anos. E você vai lá nas cartas, nos documentos que estão disponíveis no arquivo público e lê tudo que pode, lê outros livros e escreve ali 50, 60 páginas só sobre o pai de Anísio Teixeira naqueles 2 ou 3 anos de governo. Ponto. Se você for para um mestrado, você vai continuar estudando esse tema, política, só que aí você pega um recorte, se quiser, ainda menor, vai lá, 1 ano de governo. Você vai para o doutorado, você continua estudando cada vez menos. Menos no sentido do conteúdo, do foco. Você vai ler muito, só que sobre o mesmo assunto. Para quê? Para que você tenha um conhecimento muito aprofundado sobre uma determinada parte da história. O que é que eu quero que vocês entendam a partir disso? Que o conhecimento científico é um conhecimento particularista. De que forma, Theo? Ele estuda as partes com o máximo de profundidade possível. Por isso que antes, vai lá, 15, 20 anos atrás, quando você ia a um ortopedista, o ortopedista dava conta de todas as partes que tinha ossos, haviam ossos no seu corpo, então ele tratava de tudo. Hoje você tem especialista de joelho, especialista de punho, especialista de pé, especialista de tornozelo. Por quê? Porque a gente está vivendo uma especificidade, uma alta especialização da ciência. Então a gente está tendo profissionais que se dedicam a uma parte minúscula ali e aprofundam tudo que pode. Isso é bom, por um lado, sim. Por quê? Porque a gente tem profissionais cada vez mais capacitados em partes específicas. Então, você está com a dor no joelho, você já vai para o cara já entende tudo de joelho, está ciente de todas os estudos que têm surgido sobre o tratamento de joelho. Isso é ruim também. Por quê? Porque quando o cara enxerga só o joelho, para você ele é só joelho. Ou melhor, para ele você é só joelho. Então, se você aproveitar e disser, ó doutor, eu estou com uma dor também na canela, ele vai dizer, olha, eu sou especialista em joelho. Aí você precisa procurar um ortopedista que vai avaliar com mais precisão sua canela. Então, há os prós e os contras, mas a ciência, ela é uma área de conhecimento particularista, é um conhecimento particular. Ele investiga as partes. Tranquilo até aqui? Então, vamos para o próximo tópico. Bom, a ciência, ela trabalha com um caráter hipotético e provisório das teorias. O que seria isso? Um cientista, ele lança uma hipótese. O que é uma hipótese? Uma ideia. E ele vai investigar essa ideia. Essa ideia, ela pode se comprovar como válida, e aí você produzir um novo conhecimento. Ou ele pode estudar e perceber que aquela ideia não levou a lugar nenhum. E aí ele vai descartar essa hipótese, refutar essa hipótese. Então, as hipóteses científicas, elas podem ou não se tornar conhecimento. Mas mesmo quando elas se tornam um conhecimento válido, elas não são absolutas. Como assim elas não são absolutas, Théo? Ela não é uma verdade que vai permanecer para sempre. Ela é uma verdade provisória. Por que uma verdade provisória? Porque na medida em que os cientistas continuam ampliando o conhecimento humano,
eles podem fazer ou realizar outras descobertas que irão deixar essa primeira descoberta sem sentido. É só olhar, por exemplo, para o ramo alimentício. Uma hora sai uma pesquisa de que café em excesso causa gastrite, causa úlcera, faz mal. Num outro momento, diz que café é bom, que café dá uma disposição para o corpo e que é bom tomar 2, 3, 4 xícaras de café por dia. Num dado momento, sai uma pesquisa que comer ovo de galinha é ruim. E aí, por que é ruim? Porque aumenta o colesterol, porque é, deixa o corpo com uma quantidade muito grande de gordura. Aí depois vem uma pesquisa e diz, não, o corpo humano pode comer, ingerir de 2, 3, 4, 5 ovos. Depois se descobre da riqueza de proteína no ovo. Então quem está de dieta e faz musculação, faz alguma atividade física e quer ganhar um corpo magro, vai ingerir uma quantidade significativa de ovos em sua dieta. O que é isso? Isso são os avanços científicos que vão realizando outras tantas descobertas e permitem que essas novas verdades científicas abandonem as verdades anteriores. Por isso elas são chamadas de verdades provisórias. A verdade científica ela não é absoluta, ela não é eterna. Tranquilo? E o último tópico, o conhecimento científico, de certa forma, ele nos coloca diante da nossa própria ignorância. Quando eu digo ignorância, lembre, eu já bato nessa tecla há um tempo, eu não estou falando da ignorância de alguém mal educado, que a gente diz, vixe, fulano é super ignorante. Não. Ignorante daquele que ignora, ignorante daquele que não conhece algo. Existe uma frase muito interessante do físico Isaac Newton, que ele diz que o que sabemos é uma gota diante do oceano do que ignoramos. Ou seja, sabemos muito pouco. O que a gente não sabe é imensamente maior do que o que a gente sabe. E olha que a gente sabe muito. Mas o que a gente não sabe é imensamente maior. E aqui eu vou só para provocar vocês para a gente seguir para o próximo slide. De onde a gente vem? Para onde a gente vai? Existe vida depois da morte? A alma é eterna ou não? Percebe como a gente não sabe muita coisa? E aí? Vamos ao próximo tópico? Vamos lá. Conhecimento científico por si mesmo não basta. Apesar de ser um conhecimento profundo e específico, o conhecimento científico ele não responde todas as causas. Uma situação que a própria filosofia, como assim como a ciência, de certa forma, acabaram deixando de mão. Lembra de René Descartes? Terceiro tópico, eu expliquei para vocês quem era. René Descartes disse que Deus é indubitável. O que é indubitável, Theo? Indubitável é inquestionável. Por que Deus é inquestionável? Porque, segundo Descartes, se você acredita, você não tem como provar que Deus exista. Se você não acredita, você não tem como provar que ele não existe. Então Deus é inquestionável. Um outro filósofo chamado Blaise Pascal, que vocês também irão conhecer lá pelo segundo ano, Blaise Pascal disse que a nossa razão não é suficiente para alcançar Deus. Que a única forma de alcançar Deus é através da nossa fé. E aí a gente tem fé e acredita em Deus. Para as pessoas que não têm, paciência. Não há como discutir Deus racionalmente. Nesse contexto, a ciência ela não dá conta de tudo. Por quê? Porque por mais que a gente tenha avançado cientificamente, a gente
ainda não conseguiu acabar com as guerras. Pelo contrário, elas se tornaram ainda mais nocivas, ainda mais letais. A gente não conseguiu acabar com a fome. A gente não conseguiu sequer acabar com as desigualdades sociais. Então, a ciência por si só, ela facilita muito a vida humana, mas ela não resolveu outros tantos problemas. Então, ela não basta por si só. Daí, as outras formas de conhecimento também serem extremamente importantes. Lembra o conhecimento religioso? Lembra o conhecimento filosófico? Por quê? Porque o conhecimento científico apenas não nos basta. Tá claro até aqui? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno, porque durante a live, para tirar dúvidas e responder as atividades, corrigir as atividades, eu vou tirar alguma possível dúvida que você tenha. Fechado? Eu vou para o próximo tópico. Bom, como eu disse, a ciência ela é um conhecimento profundo e específico, mas ela não resolve tudo, ela não basta por si mesma. E por mais que o nosso conhecimento tenha alcançado uma maturidade significativa, ainda nos faltam muitas explicações sobre coisas elementares, coisas essenciais, como as perguntas que eu fiz para vocês antes. De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Existe depois daqui? Existe a eternidade? Essas são questões que você pode ter fé e, mesmo assim, não ter resposta. Você tem junto com a fé a esperança de que exista. A minha fé me enche de esperança de que exista uma vida depois da morte. Mas e se não houver? Diferente da ciência, que tem uma visão particularista, a filosofia tem uma visão de totalidade, ou seja, a filosofia enxerga não uma parte do quebra-cabeça, mas ela enxerga o quebra-cabeça inteiro. De que forma? Quando ela parte de uma postura crítica, vai exatamente dizer: bom, e aí, ciência? Você avançou, construiu inúmeras tecnologias, desenvolveu de forma gigantesca o conhecimento humano, mas e aí? Você inventou a tecnologia nuclear com fins de tornar a vida humana melhor, mas pegou esse conhecimento e fez uma bomba nuclear. E pior, usou essa bomba nuclear contra seres humanos indefesos. Você criou um aparato, meios incríveis de curar as mais variadas doenças, mas você cobra caro por isso e nem todas as pessoas do mundo têm a possibilidade de pagar. Você criou todo quanto é possibilidade de ampliação do conhecimento, mas esse conhecimento não é acessível a todo mundo. Ou seja, gente, a filosofia ela vai estar sempre apontando como o mundo é, mas principalmente como ele poderia ser se nós parássemos para pensar nas possibilidades além do que elas têm sido. Se a gente pensar que o conhecimento não deveria ter fronteira, que o conhecimento não deveria ter limites, que o acesso a esse conhecimento não deveria, sob nenhuma perspectiva, ser restrito. São todas essas provocações que a filosofia vai acrescentando ao cotidiano humano, à rotina humana, e que nos faz pensar se a ciência, como promotora e grande responsável pelo desenvolvimento de parte do conhecimento humano, se ela tem cumprido todas as suas metas, todos os seus objetivos ou se talvez essas metas não devessem ser ampliadas. Cabe à filosofia esse papel. Então, o papel da filosofia também ele não está preso a um recorte do tempo.
Daí, por isso, a gente ainda fazer referência a filósofos que viveram 2.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, 500 anos atrás, 200, 100, 50. Por quê? Porque o pensamento filosófico ele não está preso no tempo. Apesar de não serem, melhor dizendo, verdades absolutas, eles não são também verdades provisórias. Por que eles não são verdades absolutas? Porque as verdades absolutas, elas seriam eternas. Elas descartariam tempo e espaço. E a gente sabe que, pelo menos até agora, é impossível essa ideia de eternidade, porque para ser eterno você deveria estar fora do próprio tempo. Mas as verdades filosóficas, elas são verdades que sobrevivem ao passar do tempo. Elas, apesar do tempo continuar passando, dos anos, dos séculos avançarem, os conhecimentos filosóficos ainda servem para serem aplicados às diversas realidades, mesmo séculos depois de sua criação, mesmo muito tempo depois de sua produção. Tranquilo? E, por fim, o último tópico. Conhecimentos complementares, ciência e filosofia. Como assim complementares? Eles não são conhecimentos antagônicos, ou seja, que entram em choques. Eles são conhecimentos complementares. Eles se complementam. Se a ciência investiga as partes com o objetivo de aprofundar o conhecimento, a filosofia é quem vai estar lhe dizendo: olha, presta atenção nessa parte do conhecimento, você não deu conta dela. Há, por exemplo, uma discussão interessantíssima que cabe aqui. Salvo engano, em 98, ou seja, 22 anos atrás, o mundo se deparou com o primeiro clone. Um cientista clonou uma ovelha, ou seja, ele pegou o mapa genético, o DNA de uma ovelha e conseguiu reproduzir de forma exata. E aí nós tivemos o primeiro clone no mundo. Foi uma ovelha, se chamou Dolly. Isso revolucionou o mundo. Mas a filosofia, através da ética, e essa ética é importada para a ciência, por quê? Porque a gente vai chamar de ética na ciência. Essa ética manteve ali uma fronteira que a ciência até hoje ainda respeita, pelo menos de forma aberta, ainda respeita. Que é o quê? Bom, a gente sabe clonar, mas não é ético clonar um ser humano. Não é ético você reproduzir um ser humano como se você fosse cientista. Deus. Você não é Deus. Então, até hoje, a gente ainda não tem notícias de uma clonagem humana. Por mais que é, é bem possível que a gente já tenha essa tecnologia. É uma hipótese, eu não tenho nenhuma leitura específica sobre isso, mas é bem possível, já que a gente clonou o primeiro mamífero em 98, é bem possível que a gente já tenha desenvolvido tecnologia suficiente para talvez clonar um ser humano. Mas até hoje não foi clonado exatamente por quê? Porque alguns valores, porque a ética ainda continua demarcando ali uma fronteira clara. Aqui, até aqui, você pode vir, ciência. Daqui para frente é um território perigoso. Então, por enquanto, a gente ainda continua vendo isso e percebendo esse respeito a esse limite. Se vai continuar, eis a questão. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no caderno e a gente tira durante a live. Se não, dá mais uma lida ou uma ou duas lidas apenas para reforçar o conhecimento que você adquiriu aqui hoje. Responde as atividades do capítulo e a gente se encontra em breve. Fechado? Saudade imensa de vocês, mas fiquem em casa. Fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau.